Final de Copa do Mundo decidida em Espanha e Argentina se enfrentam nesse domingo em busca do tão sonhado título da Copa do Mundo. E nesse vídeo aqui vocês vão ver como chegam essas duas seleções para a final da Copa. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreva no canal, rumo aí a 3 mil inscritos agora. Passamos a meta inicial de 2 mil inscritos, agora vamos rumo a 3 mil inscritos. Seu apoio aqui é fundamental. E nessa final da Copa do Mundo, galera, teremos duas escolas e dois trunfos de cada seleção bem definidos. Primeiro, a Espanha, com a sua organização ofensiva, defensiva, acho que o maior trunfo da Espanha que coroou essa final de Copa do Mundo é ser um time, uma seleção extremamente fidedigna com o seu modelo de jogo. Depois de 2010, a Espanha acumulou alguns fracassos em resultados em Copa do Mundo de 2014, 18 e 22, mas não abdicou da sua ideia de jogo. Todo mundo sabe como a Espanha joga. Eu acho que a Espanha é uma das poucas seleções que, se você tirar o uniforme da Espanha, colocar o uniforme branco e perguntar que seleção é essa que está jogando, todo mundo vai saber que é a Espanha que está em campo. Uma seleção que busca muita posse de bola, que tem muita troca de passes, que tem um ataque posicional, que ataca com 8-9, defende, não perde, pressiona. Se tiver que baixar o bloco para colocar um Cubarsí, um Laposte, um Coelho, Pedro Porro para defender e tentar igualar um pouco mais, vão conseguir. Então, para mim, o grande trunfo dessa Espanha é uma equipe extremamente organizada. Ela pode ganhar, perder a Copa do Mundo, mas uma coisa é certa: a Espanha vai jogar dessa forma. A Espanha não consegue fugir da sua identidade. Para mim, esse é o maior trunfo que coroou a Espanha chegar até a final. Muita gente até considera o futebol da Espanha um futebol chato, futebol muito lento, um futebol burocrático, mas a verdade é que é um modelo de jogo extremamente enraizado que vem desde as categorias de base da seleção, jogam da mesma forma. Inclusive, nessa semana saiu, né, um post sobre a Espanha, né, como a Espanha no Sub-23, há anos atrás, teve aí 6 jogadores na semifinal de Copa do Mundo, enquanto o Brasil teve apenas 2, Bruno Guimarães e o Matheus Cunha. Então é um modelo de jogo extremamente bem definido, bem sólido, e a Espanha chega com mérito. Eu me lembro que eu fiz esse post aqui falando sobre a Espanha ainda após a estreia contra Cabo Verde, que muita gente já colocava a Espanha como uma seleção superestimada, uma seleção que não iria ter uma boa Copa do Mundo, que se elogiava muito só porque eram espanhóis, mas futebol era muito abaixo. E desde então que eu fiz esse post, a Espanha conseguiu se consolidar, a Espanha conseguiu entregar, né, um nível muito bom na Copa do Mundo. Não à toa a Espanha chega na final sofrendo apenas um único gol, que foi nas quartas contra a Bélgica. Então a Espanha tem sim como seu maior trunfo nessa Copa do Mundo o seu modelo de jogo. É um time com muita posse de bola, muitos jogadores técnicos, tem tantos jogadores com bom passe como o Dani Olmo, como o Rodri, como o Pedri, mas também tem bons jogadores com 1 contra 1, como o Baena, Nico Williams, o Lamine Yamal, né? Tem jogadores que definem bem, como o Fabian Ruiz, tem uma boa finalização, o Oyarzabal também. Tem laterais que defendem muito bem, mas que também apoiam, como o Cucurella e o Pedro Porro. Inclusive, para mim, ambos até estão brigando aí para ser os melhores laterais dessa Copa do Mundo. Então a Espanha tem 2 zagueiros também extremamente construtores, que saem muito para o jogo, que gostam de sair com a bola, e principalmente o Laposte tem um jogo aéreo bom. O Cubarsí já é aquele jogador mais técnico, enquanto o Laposte também é, porém entrega mais a parte física. Tem 3 bons goleiros, o Né Simão para muitos não merecia ser titular, mas também tá aí. Então é uma seleção completamente organizada, que sai de pé em pé desde o início da jogada, e para mim esse é o maior trunfo da seleção espanhola, que chega para essa final de Copa do Mundo até de forma, para muitos, né, diria que surpreendente, mas para quem acompanha o ciclo de um modo geral da Espanha, vê que não tem nenhuma surpresa por conta dessa organização, dessa entrega que os jogadores têm em executar ali de forma fiel o que o modelo de jogo da sua cultura futebolística impõe. Do outro lado, a gente tem a seleção argentina, que acho que o maior manta dessa seleção argentina nessa Copa do Mundo é a sua entrega. A seleção argentina não teve bons desempenhos coletivos de modo geral nessa Copa do Mundo. A seleção argentina não teve tantos destaques individuais no sentido de jogadores tão decisivos. O Lautaro Martins apareceu mais agora nos últimos 2 jogos, né? O Álvares apareceu no penúltimo, mas o último não foi tão bem assim. E claro, tem ali o Messi, o principal destaque, é o melhor jogador dessa Copa do Mundo, para mim, independente do que aconteça na final da Copa. Mas eu acho que mesmo a Argentina não sendo a melhor seleção, coletivamente falando, mesmo a Argentina não sendo a melhor seleção, tecnicamente falando, e mesmo a seleção argentina não sendo a melhor seleção, individualmente falando, ela é a seleção dessa Copa do Mundo que tem mais entrega. A seleção argentina, ela não desiste. Com 2 minutos de jogo contra,
na seleção da Inglaterra, o Paredes já tinha dado um empurrão no braço machucado do Bellingham para mostrar que a gente tem um jeito de jogar diferente. É um jeito mais físico, é um jeito mais forte, principalmente uma entrega que a gente traz aqui a parte tática da Espanha. Não significa que a Espanha não tem entrega ou que a Argentina não tem organização, mas da Argentina isso é tão notório. Desde o hino nacional, a gente vê que a Argentina tem uma entrega diferente. Desde a execução do hino até o momento que entra em campo, que começa a partida, nos piores momentos da Argentina, em todos os jogos que teve aqui, a Argentina teve um desempenho ruim contra Cabo Verde, contra a Suíça, contra o Egito, começou perdendo contra a Inglaterra, e ainda assim a gente vê a Argentina não se perde do jogo, não se desconcentra. Muito pelo contrário, muitas vezes o gol sofrido, que para muitas outras seleções seria ali talvez o sinônimo de ter uma queda emocional, de sentir o gol. Muito pelo contrário, os gols que a Argentina tem sofrido até aqui, nesse mata-mata de Copa do Mundo, está alertando, acordando a seleção argentina. Contra a Inglaterra, por exemplo, a Argentina faz 1-0 e quem sente um gol é a Inglaterra. Parece que a Argentina tomando gol foi apenas o estático que eles precisavam para tomar um pouco mais do protagonismo do jogo e tentar chegar de uma forma ali um pouco mais precisa. E essa entrega argentina, muitas vezes, vai superar uma partida coletivamente ruim do time, vai superar uma partida tecnicamente sem tantas decisões ou sem tantos protagonistas além do Messi e pode definir uma final nesse sentido. Então a gente tem, de um lado, a Espanha, do outro, a seleção argentina, mas com certeza uma baita final de Copa do Mundo nos espera nesse jogo. A gente vai ter uma Espanha que está buscando aí o segundo título de Copa do Mundo, mais uma vez, o item talvez final para coroar esse modelo de jogo tão enraizado, tic-tac, da poste-bola, de um time dominante, de volume de jogo, de tentativas de construção de jogada de pé em pé, e do outro lado vem a seleção argentina, que pode aí se tornar ao lado da Alemanha a segunda tetracampeã de Copas do Mundo, com a garra, a raça, a entrega física, o duelo defensivo, a vontade, dando a vida em todos os lances e em diferentes fases do jogo para conseguir colocar ali em prática o que o seu treinador Scaloni pede. Então, são duas escolas completamente diferentes. De um lado, a Espanha, com o jogo mais poste-bola, de ataque mais posicional, que joga por dentro, joga por fora. Do outro, a seleção argentina, que é mais física, que duela mais, mas que também tem um jogo mais por dentro, que pode explorar o jogo por fora, cruzamento na área, enquanto a Espanha busca mais jogar de pé em pé, de 1 contra 1, de tabelas para infiltração. Enfim, escolas um pouco diferentes, mas de forma igualitária, chegam com merecimento na final da Copa do Mundo. Muita gente vai falar sobre a questão da Argentina ser ajudada pela arbitragem. De fato, para mim, vários jogos a arbitragem acabou sendo pelo menos um pouco permissiva com a Argentina, mas eu acho que tudo que a Argentina construiu nesse mata-mata de Copa do Mundo, as reviravoltas, a Argentina se recusou a ser eliminada até aqui na Copa do Mundo, dando a vida até o último segundo, enquanto a Espanha, que teve que ali lutar com o rótulo de superestimada por conta da estreia contra Cabo Verde, que inclusive também não perdeu 90 minutos para a seleção da Argentina, conseguiu se recuperar. E a Espanha teve ali um crescimento e um fortalecimento da sua ideia de jogo muito bem definida após aquela estreia frustrante, mas que também não foi totalmente ruim da seleção espanhola, mas a gente teve ali de fato uma Espanha que merece chegar nessa final de Copa do Mundo e vai ser realmente um baita jogo. Eu e você seremos aí privilegiados por assistir uma final entre a Espanha e a Argentina. Falando da parte individual, de um lado a Espanha vai ter um Lamine Yamal que ainda não faz uma boa Copa do Mundo, mas até por se tratar de uma jovem promessa, ainda na verdade nem mais promessa ele é, de uma jovem estrela de fato, porque ele já tem Euro, já tem título do Barcelona, já é um dos jogadores aí mais impactantes, né, do futebol moderno. Pode sim crescer numa partida como essa. Tem Oyarzabal, que disputou 6 finais na carreira e marcou gol em todas as 6 finais que ele teve na carreira até aqui. Do outro lado, tem aí talvez um dos melhores jogadores da história. É falar o melhor. Para mim, Messi pode já ser considerado o melhor e Pelé o maior, e Pelé nunca, né, será, para mim, alcançado, porque o que ele fez é além das 3 Copas do Mundo, é além de mais de 1000 gols, é além de tudo isso. É o cara que revolucionou e mudou a forma como a gente olha para o futebol. Mas talvez Messi é o segundo agora de forma mais consolidada e talvez o melhor da história, mas com certeza o melhor da nossa geração. E talvez, quem sabe, também apareça os coadjuvantes desse jogo. Do lado da Espanha, o Merino, né, um Dani Olmo, que tem feito uma boa Copa do Mundo, né, de repente, do outro lado da Argentina, um Lautaro Martínez, um Enzo Fernandes, que fez gol também nesse mata-mata, 2 vezes, inclusive, nesse jogo da final. Então, teremos aí um jogo realmente de
muito duelo pro lado da Argentina, de muita organização e entrega tática do lado da Espanha, mas com certeza um grande espetáculo que nos espera. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui o que é que você acha da final. Você que chegou até o final, comenta o seu placar. E eu vou comentar o seu placar agora aqui. E se você acertar, depois da partida, eu venho aqui comer de novo para te dar parabéns e coloco na live o seu comentário. Coloca aí o seu palpite, quem será o campeão desta final de Copa do Mundo e o placar também para eu ver quem chegou até o final e fica até o fim dos vídeos. Mais uma vez, deixa o like, se inscreva no canal, comenta bastante, espalha para geral, manda nos grupos do WhatsApp e se você puder também, claro, seja aqui um colaborador, assistindo os vídeos, ficando até o final, participando das lives, estando conosco para a gente bater aí cada vez mais de inscritos. Ativa a notificação que está aparecendo aqui embaixo também para que o YouTube notifique cada vídeo, live e conteúdo que a gente posta aqui. Tamo junto e até os próximos vídeos. Valeu!